Bom dia a todos, conselheiros da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Nós vamos iniciar a nossa 6ª reunião extraordinária. Hoje nós temos como pauta 2 processos, um referente à solicitação de inclusão do município de Canarana no critério de inclusão regional da UFOB, e o segundo referente à proposta de resolução sobre o regulamento do sistema de autoavaliação institucional dos programas de pós-graduação stricto sensu da UFOB. Então, eu vou passar a palavra ao relator do primeiro processo, que é o conselheiro Antônio Oliveira de Souza, sobre a solicitação do município de Canarana, vindo da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura, né, municipal do município, solicitando, então, que o município conste no critério de inclusão regional da UFOB. O processo é o 23.520.007758/2020, dígito 57. Passo a palavra, então, ao conselheiro Antônio. Bom dia, professor Dádima, presidente da Câmara. Bom dia a todos os conselheiros e as conselheiras. Eu vou pedir licença para fazer a apresentação, para que todos possam acompanhar. Como já antecipou a professora Adma, então o processo é 23.520, 07758-2020, de traço 57. O assunto é a solicitação da Secretaria Municipal de Educação do município de Canarana, Bahia, para a inclusão do município nos critérios de inclusão regional da UFOB. O objeto de apreciação trata-se de solicitação da Secretaria Municipal de Educação do município de Canarana para a inclusão do município nos critérios de inclusão regional da UFOB. O processo foi aberto em 9 de setembro de 2020 e dispõe de 7 folhas. A folha 1 consta do ofício número 13 de 2020, emitido em 8 de nove de 2020 pela Secretária Municipal de Educação e pelo Prefeito Municipal de Canarana, Bahia, com manifestação de interesse em participar da listagem de municípios contemplados com ação afirmativa instituída pelo UFOB. Folha 2, consta o ofício número 442/2020, reitoria UFOB, emitido em 8 de nove de 2020 pela chefia de gabinete da UFOB. Folha 3, consta o despacho número 813/2020, reitoria UFOB, encaminha ofício da Secretaria Municipal de Educação de Canarana, que trata da solicitação de inclusão do município nos critérios de inclusão regional, Resolução 09 de 2015, CONEP, emitida em 9 de nove de 2020 pela chefia de gabinete da UFOB para a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior. Folha 04 a 05, consta a Resolução 09 de 2015 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONEP, da UFOB, que estabelece o critério de inclusão regional para estimular o acesso ao UFOB dos estudantes que residem ao seu entorno. Emitido em 5 de novembro de 2015. Folha 6, consta a Resolução número 7 de 2017, emitida em 17 de novembro de 2017, CONEP, que altera o critério de inclusão regional da Resolução CONEP número 09 de 2015, emitida em 5 de novembro de 2015, e revoga a Resolução CONEP número 4 de 2016, emitida em 23 de novembro de 2016. Folha 7, consta o despacho número 1300/2020, Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, emitido em 2 de outubro de 2020,
designando o conselheiro Antônio Oliveira de Souza para relator do processo em tese. Folha 8, consta do e-mail do relator solicitando prorrogação de prazo por 15 dias à Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, SODES, da UFOB, devido à solicitação de diligência para realizar o estudo técnico enviado em 16 de outubro de 2020. Folha 9, consta do despacho 1182/2020, SODES, atendendo a solicitação de prorrogação de prazo emitida em 20 de outubro de 2020. Folhas 10 a 14, consta dos e-mails trocados pelo relator e professor Valdeir Demétrio, onde o relator solicita prorrogação de prazo por mais 15 dias à Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, da UFOB, para atender ao cronograma dos docentes que iriam realizar o estudo técnico solicitado pela dirigência. Também consta a solicitação de providência de logística, consta o cronograma de execução do estudo técnico, consta a solicitação de diligência ao docente Valdeir Demétrio da Silva, enviados e recebidos em 16 e 26 de outubro de 2020 e de 3 de novembro de 2020. Folha 15, consta do despacho número 1514/2020, SOD, atendendo a solicitação de prorrogação de prazo, emitida em 4 de novembro de 2020. Considerações. Como a análise do processo supracitado exige um estudo técnico de georreferenciamento dos campi da Universidade Federal do Oeste da Bahia, o qual não foi disponibilizado nos autos, esse parecerista realizou diligência em 16 de outubro de 2020 ao docente da área de Geografia da UFOB, professor Dr. Valdeir Demétrio da Silva, lotado no Centro das Humanidades. Em 26 de outubro de 2020, o docente Valdeir Demétrio apresentou um cronograma de execução do estudo técnico de georreferenciamento dos campi da UFOB, localizados nas cidades de Barra, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória e Luiz Eduardo Magalhães, com início das atividades práticas no local em 1º de novembro de 2020 e término em 5 de novembro de 2020, o qual seria desenvolvido com auxílio do professor Luiz Gomes Carvalho, docente lotado no Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias da UFOB. O campus Reitor de Gar Santos, localizado em Barreiras, Bahia, não entrou no cronograma de execução porque os referidos docentes já residem na cidade de Barreiras. Todas as comunicações realizadas via e-mail institucional e entre o relator e os professores que realizaram o estudo técnico serão apensados ao processo junto com o parecer do relator. Em 17 de novembro de 2020, o docente Valdeir Demétrio enviou o estudo técnico realizado nos 5 campi da UFOB por meio do e-mail institucional valdeir.silva@ufob.edu.br para o e-mail institucional do relator antônio.oliveira@ufob.edu.br. Utilizando esses meios, em 18 de novembro de 2020, data em que os relatórios foram assinados digitalmente, o docente Valdeir Demétrio enviou uma versão atualizada do estudo técnico. A seguir, eu apresento o estudo técnico realizado pelos docentes Valdeir Demétrio e Luiz Gomes. Título: Georreferenciamento dos campos da Universidade Federal do Oeste da Bahia em atendimento ao município de Canará, na Bahia, processo 23.520.00775820-57. Introdução: o presente estudo técnico tem por finalidade subsidiar a demanda apresentada no processo 23.520.007758/2020-57, cadastrado em 9 de novembro de 2020, na qual a Secretaria Municipal de Educação do município de Canará, na Bahia, solicita a inserção do referido município nos critérios de inclusão regional da UFOB. A inclusão regional de acesso à Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, estabelecida na Resolução 009/2015, alterada pela Resolução 007/2017 do mesmo Conselho Superior, tem por objetivo estimular o acesso dos estudantes que tiverem cursado e concluído todo o ensino médio em escolas públicas ou privadas, localizadas nos municípios baianos distantes até 150 quilômetros de qualquer dos campi da UFOB. Considerando que os campi da UFOB podem ser constituídos por edifícios situados em diferentes logradouros, a exemplo do campus Barreiras, fez-se necessário a materialização de um marco geodésico para cada campus,
definindo-se, assim, o centro geométrico da circunferência de raio igual a 150 km. Definição e especificação. São considerados como base para a inclusão regional da UFOB a Resolução CONEP 09/2015, alterada pela Resolução 07/2017, do mesmo Conselho Superior, que estabelece critérios de inclusão regional para estimular o acesso ao UFOB dos estudantes que residem no seu entorno, conforme define seu artigo 1º. Estabeleceu o critério de inclusão regional com o objetivo de estimular o acesso à universidade dos estudantes que tiverem cursado e concluído todo o ensino médio em escolas públicas ou privadas localizadas nos municípios baianos, distante até 150 km de qualquer dos campos da UFOB. Visando regulamentar o estabelecido no artigo 1º da Resolução CONEP 09/2015 e responder à requerida solicitação por exceção contida no processo 23.520.00758/2020-57, professores da UFOB realizaram entre os dias 1º e 5 de novembro de 2020 uma campanha de implantação de 0,5 marcos geodésicos, sendo um para cada campus, cujas coordenadas geodésicas latitude e longitude foram determinadas pelo emprego de receptores GNS, que é Global Navigation Satellite System, de dupla frequência. Estruturação do presente estudo de implantação dos marcos geodésicos. 1. Implantação de um marco geodésico em cada um dos campos da UFOB. 2. Rastreio da constelação GPS para a determinação das coordenadas dos marcos geodésicos. 2. E 3. Elaboração geométrica da circunferência georreferenciada de raio de 150 km para cada um dos campos. Ponto 1. Implantação de marcos geodésicos. Para cada campus da UFOB foi materializado um marco geodésico definido por placa de alumínio enumerada sequencialmente de 1 a 5, conforme o quadro abaixo. Então, nós temos o quadro 1. Para o campus multidisciplinar de Barra, foi colocado o marco geodésico número 1. Para o Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, foi colocado o marco geodésico número 2. Para o Centro Multidisciplinar de Borges da Lapa, foi colocado o marco geodésico número 3. Para o Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães, número 4. E para o campus Heitor de Garçãs, em Barreiras, o marco geodésico número 5. Procedimentos empregados na determinação das coordenadas dos geodésicos. Na determinação, foi empregado um receptor, né, que é o GPS da marca Leica, GPS 900 System Survey Equipment, de dupla frequência L1 e L2, conforme a figura 1 abaixo. E, inclusive, essa foto foi retirada, né, do equipamento lá no campus de Santa Maria da Vitória. No processamento e determinação das coordenadas, foi empregada a metodologia de posicionamento por ponto preciso, denominada como PPP, que consiste na determinação e posição de coordenadas de forma absoluta, utilizando as observáveis coletadas pela receptora em duas frequências, L1 e L2, em conjunto com o pós-processamento, na qual os dados rastreados pelo receptor GPS são enviados ao sistema online de pós-processamento do IBGE, dado por esse link, que consta aqui, que retorna o rastreio com as coordenadas processadas e ajustadas, corrigidas, com base no referencial CIR-GAS 2000. Referencial esse adotado em estudo em atendimento à resolução número 1, 25/2/2005, IBGE 2005. Segundo o manual do usuário, IBGE-PPP 2000, o tempo de rastreio deve satisfazer aos seguintes critérios arrolados no quadro 2 abaixo. Então, o receptor GPS tempo de rastreio, temos o planimétrico dado em metros e o altimétrico dado em metros. Então, após 1 hora, nós teríamos o planimétrico de 0,04 e o altimétrico com o mesmo valor, 0,04. Após 2 horas, 0,017 e o altimétrico 0,018. Após 4 horas, 0,09 e após para o planimétrico e 0,010 para o altimétrico. E após 6 horas, 0,05 para o planimétrico e 0,08 para o altimétrico.
O tempo de rastreio dos marcos geodésicos de cada um dos campos foi de 3 a 4 horas. E as coordenadas obtidas pós-processamento apresentaram precisão planimétricas entre 0,017 metros e 0,09 metros, respectivamente, para as latitudes e longitudes, e 0,018 metros e 0,010 metros para as altitudes. Desta forma, as coordenadas estão com precisão entre 0,017 metros e 0,009 metros para latitude e longitude, e 0,018 metros e 0,10 metros para a altimetria. Também foi determinado para este estudo como referência geodésica o SIGAS 2000, atendendo a resolução número 1 de 25 de 2 de 2005 e IBGE 2005, que oficializa o uso desse referencial para o território nacional. Municípios com campos da UFOP. Então, a Universidade Federal do Oeste da Bahia possui 5 campos distribuídos nos seguintes municípios: Barra, Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e Santa Maria da Vitória. E aqui tem um gráfico, né, uma figura construída pelos professores com a identificação dos municípios, né, onde o verde aqui é o Barra, azul é Barreiras, amarelo Bom Jesus da Lapa, vermelho Luiz Eduardo Magalhães e rosa Santa Maria da Vitória. Coordenadas geodésicas dos campos da UFOP. As coordenadas de cada um dos marcos geodésicos implantados nos campos são apresentadas no quadro 3 em latitudes e longitudes, graus, minutos, segundos e décimos de segundos, e no sistema plano inverso, transverso de Mercator, chamado de UTM, né, que é dado em metros, que também subsidiarão a elaboração da circunferência de raio 150 metros para cada campo. O quadro 3, né, nós temos os campi aqui, né, com cada uma das suas, começando por centro multiplicado de Barra, né, com a sua latitude, a sua longitude e as coordenadas de UTM, aqui, dada em metros quadrados e em metros, aqui, né, o M e o E em metros. Então, nós temos aí a numeração, na sequência, nós temos a espacialização geográfica dos campos da UFOP, né? O mapa 3, ele representa a localização geodésica dos campos da UFOP, determinados com base nas coordenadas do quadro 3. Então, aí nós temos aquela mesma situação, onde o verde aqui está indicando o Barra, né? O azul seria o campo de Igreja Santos, a prainha, né? Barreiras, amarelo Bom Jesus da Lapa, vermelho Luiz Eduardo Magalhães e o rosa Santa Maria da Vitória. Para a localização geográfica do município de Canarana, nós temos esse ponto marcado em cinza, aqui, nesta região. A elaboração geométrica da circunferência de raio 150 km a partir do marco geodésico. Então, o campus reitor de Santos, Barreiras, Bahia, ele está nessa região marcada de azul, né? No município de Canarana aqui em cinza, e onde foi marcado, eu até vou aumentar um pouco aqui, que eu acho que fica melhor para que possamos acompanhar. Né? Então, aqui nós temos o raio de 150 km a partir do marco geodésico colocado no campo reitor de Santos, né? Então, aí nós percebemos que o município de Canarana não seria sobreposto, aí, não há uma sobreposição. Para o campus multidisciplinar, o Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, nós temos também representado em amarelo aqui, né, a mesma situação, com base no marco geodésico implantado no campus, na sede do campus, e temos também a situação em que o município de Canarana, ele não é contemplado aí pelo raio de 150 quilômetros. Nós temos também o campus multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães, né, aqui representado em vermelho, também com um raio de 150 quilômetros, e nós percebemos que também o município de Canarana, ele não é contemplado, né, com a sobreposição. O Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, né, aqui representado de rosa, nós também não temos uma sobreposição, onde o município de Canarana está aqui na representação em cinza.
Para o campus de Barra, né, Centro Hospitalar de Barra, nós temos aqui representado na cor verde, e foi feito também um raio, né, a partir do marco geodésico, e também não houve, né, então, inclusive, para que pudesse a Câmara, né, também os interessados na solicitação pudessem ver com mais nitidez, foi feito aqui um zoom aqui nessa região para que pudesse ser medido, porque embora aqui, né, está aparecendo muito próximo, né, do ponto de vista visual, mas quando a gente coloca na escala exata, né, que foi utilizada no estudo, nós temos uma percepção mais clara, né, do quanto que está, não, digamos, distante, mas que não seja contemplado, né. Então, das considerações finais do estudo aí, com base na implantação dos marcos geodésicos e determinação de suas coordenadas e resultar nos mapas das figuras 5 a 9, para cada um dos campos, o município de Canarana, Bahia, encontra-se mais próximo ao campus multidisciplinar de Barra, representado pelo mapa da figura 9, que é esta figura 9 aqui. No entanto, ao ampliar o mapa para melhor visualização, o raio de 150 km do campus de Barra até o limite territorial municipal de Canarana, a uma distância de 7,6 km, conforme figura 10 seguinte. Então, foi feito aquela distância que foi colocada na figura 9, ela é exatamente essa distância aqui. Então, aqui nós temos o limite, né, do raio do campus de Barra com a distância aí ao município de Canaranas, estando não distante aí de 7,6 quilômetros, né? Então, vale ressaltar que o estudo técnico foi realizado conforme preconiza a resolução CONEP 009/2015, alterada pela resolução 007/2017 do mesmo Conselho Superior, isto é, considerando o marco da sede de cada campus da UFOM. Porém, particularmente para o município de Barra, mais próximo do município de Canarana, né, conforme foi apresentado, também foi realizado o estudo técnico considerando o marco do BGE, ou seja, ao invés de considerar a sede do campus, qual considerou o marco do IBGE, onde o IBGE considera como marco zero daquele município, no caso de Barra, né? Para essa consideração, a título de informação adicional, né, que não fazia nem parte, né, mas a título de informação adicional, o município não faz parte porque o estudo, conforme preconiza a resolução, é na sede do campus, não na sede geométrica a sede marco zero do IBGE, né? Então, para essa consideração, a título de informação adicional, o município de Canarana também não seria contemplado com o critério regional da UFOP, uma vez que foi obtida uma distância de 7,3 km do município de Barra, conforme relatório técnico dos docentes apensados ao processo. Esse estudo aqui ele foi apensado ao processo para munir de informações, inclusive, aos interessados, né? Mas eu não farei a apresentação porque ele resume basicamente em mostrar um outro gráfico, né, com uma distância de 7,3 quilômetros, aí considerando o marco do IBGE. Parecer, diante das considerações apresentadas sobre o estudo técnico realizados pelos profissionais supracitados para o georreferenciamento dos campos da UFOB, constatando que ao traçar um raio de 150 km do marco da sede de cada campus da UFOB, até o limite territorial municipal de Canarana, Bahia, não houve sobreposição do parecer desfavorável à inclusão do referido município ao critério de inclusão regional da UFOB. Assina Antônio Oliveira de Souza, relator do presente processo. Conselheira Adma. Sim. Eu gostaria de fazer um agradecimento, antes que a senhora passasse a palavra para os demais conselheiros. Eu quero registrar um agradecimento muito especial, né, por como os professores Valdeir Demetrio e o professor Luiz Gomes, eles encararam, né, esse desafio, esse trabalho. Assim que eu recebi o processo, né, que eu vi a necessidade de termos um trabalho técnico, né, para que a Câmara
não só a Câmara, mas a universidade como um todo tivesse uma segurança em dar um parecer, né, com base em dados e estudos técnicos de georreferenciamento, em que a segurança da Câmara e os futuros processos que poderão surgir, eles poderão seguir, inclusive, esse georreferenciamento com esses marcos geodésicos que já foram implantados em cada campus, porque cada campus hoje ele tem o seu marco zero. Então, 5 campos da UFOB hoje tem o marco zero, que inclusive os professores, né, ao se disponibilizarem, eles fizeram, assim, a conversa, as tratativas iniciais foram basicamente com o professor Valdeir Demetrio, mas ele mostrou, né, não só apresentou uma solução para o problema, mas também se empenhou em construir todo um estudo técnico, né, com muito critério, com muito cuidado, considerando que a UFOB já dispunha, né, desse equipamento, eles foram com o equipamento da instituição e realizaram, eles ficaram uma semana exatamente fazendo esse trabalho. Então, foi uma semana de muito trabalho, porque como a gente viu, só o trabalho em locos eram de 4 horas, né, só para ligar o equipamento e fazer todo o estudo inicial, eles ficavam 4 horas, sem contar com o tratamento posterior, porque aí eles tinham que depois chegar nos seus computadores, seus programas, e construir todo aquele trabalho que está no Instituto Técnico deles, que está pensado ao processo, que foi disponibilizado pelos conselheiros, e também construir a redação, explicando todo o documento. Então, é um trabalho, né, que eu me curvei, assim, diante da robustez do trabalho que eles elaboraram, o compromisso que eles demonstraram, né, com a transparência do trabalho, né, o compromisso em se ter um documento que dê segurança institucional, e essa segurança, eu digo, não é nem para a gente agora na Câmara, mas é uma segurança para ad eterno aí para a instituição, né? Então, registro esse agradecimento aos 2 professores, né? Também registro um agradecimento ao professor Bruno Dilene, ao diretor Dilene, ao Bruno Garcia, o coordenador administrativo, por ter recebido, né, os professores do campus. Também agradeço a professora Vera, de Santa Maria da Vitória, a diretora, o coordenador administrativo, o Lindomar, por ter também feito toda a recepção, a acolhida dos professores no campus. Agradeço ao professor Tony e a Keila, lá em Lapa, o diretor e a coordenadora também, por ter feito essa recepção, e o professor Jairo, diretor de Barra, com o seu coordenador administrativo, João Rogério, que também demonstraram muito empenho. Todos os diretores, todos os coordenadores foram muito solícitos, indicando hotéis, indicando os locais para que os professores fizessem a refeição, uma vez que os professores não conheciam esses campos, né? Então, só mesmo registrar esse agradecimento, que foi um empenho aí de muita gente para que esse estudo fosse realizado e chegasse nesse nível de credibilidade, como nós vimos. É um estudo que ele tem uma precisão aí de milímetros, né? Então, como tu vê, de 0,17 metros de precisão. Então, é um estudo que dá a garantia para que a Câmara, né, possa tomar uma decisão com muita segurança. Obrigado a todos. Isso. A gente também, como presidência, agradece, né, o empenho do relator do processo, pelo cuidado, né, enquanto havia uma preocupação também da própria presidência, porque ela já é uma política instituída, né? Nós já temos ali uma demarcação, então a gente agradece o detalhismo de fato, né? Vindo no parecer, para que a Câmara possa, então, né, fazer a sua apreciação. Eu abro aos conselheiros, né, para que nós possamos fazer as considerações. Então, por favor, podem se manifestar ali pelo chat, né, para que a gente possa passar a palavra. Conselheiro Rafael, na sequência, conselheiro Cláudio.
Bom dia, senhora presidente, professora Adma, bom dia aos demais conselheiras e conselheiros presentes. Inicialmente, eu gostaria de também parabenizar o professor Antônio, nosso vice-reitor, pelo trabalho muito bem feito. Né? Acho que a gente acompanha o critério de inclusão regional. O critério de inclusão regional, inclusive, é um orgulho que todos nós carregamos, né? Todos nós trazemos aqui em todas as salas institucionais. Nós sempre fazemos questão de fazer referência e exaltar a relevância, né? Então, esse trabalho, esse relatório técnico conduzido pela equipe convidada pelo professor Antônio foi realmente mais um marco que se soma no nosso critério de inclusão regional, né? Então, eu só tenho realmente que parabenizar, é uma política institucional preciosa que nós temos sim que tratar com muito zelo, que é muito cara para nós, que já nos deu assim muito trabalho, nos dá destaque hoje. Então a minha fala é somente na parabenização do cuidado, da atenção, né? É importante, eu fico muito feliz em ver que os municípios entendem a importância, estão nos questionando da possibilidade de acesso, né, ao critério de inclusão. Infelizmente, nós não podemos atender a todos, mas é muito importante também ter um documento institucional que esclareça o porquê, o motivo de não atender a todos, e assim, com a precisão técnica que foi feita para esse momento. Né? Então, somente parabenizar e ressaltar a importância do nosso critério. Conselheiro Cláudio. Bom dia a todos, a todos e a todas. Bom dia, presidente desta Câmara. Para não me delongar, é só reforçar essas palavras do professor Rafael, endosso todas elas, e é muito importante a gente, né, ter aí a participação dos nossos colegas, né, com expertise da área, para fazer um trabalho assim tão cuidadoso, tão meticuloso, e infelizmente, né, acaba não contemplando o município, mas ao interesse em participar, isso é muito importante. Então, é só reforçar. Obrigado. É só deixar o registro, né, de que essa política da inclusão regional, ela vem sendo discutida pela UFOB, né, desde o momento da sua implantação, com um primeiro momento na atribuição de bônus, na pontuação dos estudantes que fazem parte desses 80 municípios, né, do território UFOB. Depois a política ela foi alterada, né, para melhoria mesmo da sua implementação, em que a gente tem uma reserva de vagas ao invés de atribuição de bônus, 30% das vagas ofertadas pelos cursos da UFOB, elas atendem a esse critério de inclusão regional. Né? Então, todos aqueles estudantes oriundos do ensino médio desses 80 municípios do território designado como território UFOB, eles podem acessar as vagas da UFOB a partir dessas vagas que estão reservadas e que aparecem no sistema do SISU no momento da seleção de estudantes para a universidade. Né? É importante esse critério, como o professor Rafael salientou, ele é um reconhecimento, né, da capacidade e do poder de transformação que uma universidade traz para uma região. Né? A universidade é uma universidade federal, ela atende egressos de todo o Brasil, mas ela precisa desempenhar um papel importante, transformador, dentro daquela região na qual ela está. Né? E a nossa região é uma região com um significativo déficit em relação à educação básica, né? E o acolhimento desses estudantes que vêm do ensino médio desses municípios que possibilita essa capacidade transformadora, né, da nossa sociedade, do poder produtivo e de diversos outros aspectos sociais
inerentes ao conhecimento, à aquisição do conhecimento, à transformação do conhecimento em produtos para essa região. Então, reafirmar aqui a importância da política, criada ainda na época do CONEP, né, reiterada aqui hoje com os nossos com o parecer. Infelizmente, eu acho que, apesar de parabenizar, né, o relator por ter sido minucioso e por permitir a integridade da política, nós também sentimos, né, porque é um município que não participa da política, né, mas os aprimoramentos quanto à política, elas também são possíveis. Há uma necessidade de realizarmos um estudo quanto ao número de estudantes vindo de cada um desses municípios que são contemplados, né, para fazer uma análise posterior. Depois que a política é implementada, a gente precisa também passar por um processo de avaliação quanto a ela, para termos ciência de forma também criteriosa, assim como foi o parecer, né, de quais são os impactos dessa política para a nossa região. Então, eu agradeço novamente, conselheiro Antônio, né, a colocação de forma precisa com relação ao resguardo quanto à política institucional, né. Se algum outro conselheiro tiver aqui a possibilidade de falar, né, nós continuamos abertos. Se não houver, então acho que o parecer ele é muito claro, né, ele é preciso, nós podemos colocar, então, em apreciação pela Câmara, conselheiros que são favoráveis à aprovação do parecer do relator, referente à solicitação do município de Canarana para participar do critério de inclusão regional, uma política institucional da UFOB. Aqueles então que são favoráveis ao parecer permaneçam como estão. Contrários e abstenções podem se manifestar pelo chat. Não havendo manifestações contrárias e nem abstenções, então, aprovado por unanimidade, né, o parecer do relator sobre de forma, indicando, né, de forma desfavorável a solicitação do município de Canarana para a inclusão na política do critério de inclusão regional, com todas as justificativas pertinentes. Então, agradeço novamente, conselheiro Antônio. O nosso próximo ponto de pauta é a apreciação do parecer do relator referente à proposta de resolução sobre o regulamento do sistema de autoavaliação institucional dos programas de pós-graduação estricto sensu da UFROB. O processo é o 23.520.009538/2020, dígito 68. O relator é o conselheiro Rafael da Conceição Simões. Após o relato do conselheiro Rafael, eu gostaria que o conselheiro Cláudio, que é o Cláudio Nascimento, que é o pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, né, também fizesse um relato das discussões referentes a essa minuta de resolução, né, que foi feita junto aos colegiados dos cursos de pós-graduação. Passo a palavra ao relator do processo. Novamente, bom dia, presidência da Câmara, bom dia a todas as conselheiras e conselheiros. Então, vou fazer a leitura do meu parecer, né? Trata-se da apreciação da minuta de resolução sobre o regulamento do sistema de autoavaliação institucional dos programas de pós-graduação estricto sensu da UFOB,
O processo foi aberto no dia 10 de novembro de 2020, dispõe de 115 folhas. Folha 1, memorando número 830/2020 da própria EGP, encaminhando o processo para a Secretaria dos Órgãos de Deliberação, do órgão superior de deliberação. Folha 2, a 25, proposta de revisão da ficha utilizada para avaliação dos programas de pós-graduação, que é conduzida pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior. Folhas 26 a 58, relatório de apresentação de proposta de uma sistemática de autoavaliação no âmbito do programa de pós-graduação, com a intenção de se somar a um componente relevante para a avaliação realizada pela CAPES. Folhas 59 a 95, relatório técnico da AVE, avaliação multidimensional de programas de pós-graduação. Folhas 96 e 97, Diário Oficial da União, de 13 de março de 2020, seção 1, página 30 e 31, publicando a portaria número 33, de 9 de março de 2020 da CAPES, que detalha os requisitos aplicáveis às propostas de cursos novos submetidos à avaliação da CAPES e previsto no artigo 5º, inciso 1 a 7, da portaria CAPES número 33, de 12 de fevereiro de 2019. Folhas 98 e 99, está errado aí, Diário Oficial da União, de 19 de março de 2020, seção 1, página 37, alterando artigos da portaria número 33, de 9 de março de 2020, número 33, de 12 de março de 2019, da CAPES. Folha 100 a 114, minuta da resolução que aprova o regulamento no sistema de autoavaliação institucional stricto sensu da UFOB. Folha número 15, número 115, desculpe. Folha número 115, despacho número 1560/2020 da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superiores, encaminhando o processo para o parecerista. Então, para um melhor entendimento da necessidade de criação da política de autoavaliação no âmbito dos programas de pós-graduação da UFOB, transcrevo abaixo alguns trechos do relatório do grupo de trabalho criado pela CAPES com a finalidade de aprimoramento do processo e de instrumentos relacionados à avaliação da pós-graduação constante no processo. Em 4 de julho de 2018, a CAPES instituiu uma comissão com a missão de implantar um sistema de autoavaliação no âmbito dos programas de pós-graduação que possa também ser componente relevante para a avaliação realizada pela CAPES. Nesse documento de caráter preliminar, são apresentadas linhas gerais para orientar a discussão no âmbito do CPC-ES e tal sistemática. Desde a implantação da pós-graduação no Brasil, nos moldes definidos pelo parecer CFE 977/1965, a pós-graduação stricto sensu avançou no sentido de seu crescimento numérico e no desenvolvimento de um sistema de avaliação que recebeu a aprovação da comunidade acadêmica nacional e internacional. No entanto, a meta-avaliação precedida pela CAPES nos mostra que atingimos os objetivos previstos no referido parecer, no que diz respeito à formação de pesquisadores e incremento de produção científica brasileira e sua internacionalização. Por outro lado, há o reconhecimento do gap na formação de professores para o sistema de educação brasileiro e na qualificação de técnicos e trabalhadores intelectuais. Até então, a avaliação externa vem sendo utilizada de forma bastante exitosa no que diz respeito à regulação. No entanto, com o amadurecimento do seu processo de avaliação, a CAPES entende ser necessário ampliar o foco, reconhecendo que a autoavaliação hoje muito utilizada nas experiências internacionais, que pode trazer mais subsídios para o desenvolvimento do sistema com qualidade. A experiência internacional mostra que a autoavaliação dos programas de pós-graduação tem resultado na melhoria dos próprios programas. A valorização da autoavaliação em todo e qualquer programa avaliativo, seja uma acreditação ou uma avaliação feita por agências, ou seja, um programa institucional, segue a tendência mundial. Em alguns países, por exemplo, Holanda, a autoavaliação é única, não existe avaliação externa. Em outros, por exemplo, a Finlândia, que se inspirou na Holanda, a autoavaliação constitui o fundamento que embasa o asseguramento da qualidade e a gestão de instituição, agência ou empresa.
Nas novas diretrizes para avaliação dos programas de pós-graduação instituída pela CAPES, indica que as próximas avaliações levarão em consideração a autoavaliação nos programas de pós-graduação, não apenas no âmbito dos seus resultados, mas também na forma em que o programa e a instituição avaliam o resultado da sua autoavaliação e propõem melhorias para resolver os pontos fracos a médio e longo prazo. Desta forma, destacamos a importância do estabelecimento de uma política de autoavaliação do PPG com acompanhamento institucional e o alinhamento junto ao planejamento estratégico e ao PDI da instituição. Recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da resolução. Suprimir-os considerando, tendo em vista tratar da portaria que estabelece o grupo de trabalho e seus respectivos relatórios. Isso aqui ficou do modelo, me desculpem. B. Alterar a redação do artigo 1º, aprovar o regulamento da autoavaliação institucional dos programas de pós-graduação stricto sensu, conforme anexo, assim, suprime-se a expressão sistema, pois se trata de institucionalização da autoavaliação no âmbito dos programas de pós-graduação e não propriamente de um sistema institucional. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto do anexo à resolução. Alterar a redação do anexo para anexo regulamento da autoavaliação institucional dos programas de pós-graduação stricto sensu da UFOB, suprimindo a expressão sistema. Substituir princípios por disposições iniciais. Alterar a redação ao artigo 1 para regulamentar a autoavaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal do Oeste da Bahia, em cumprimento à política de avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, gerida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, CAPES. Retirar o artigo 2º, pois no seu conteúdo está presente os artigos 5º, 12º e 13º. Desmembrar o artigo 3º em outros 2 artigos, para que fique especificado em a autoavaliação com a participação dos atores internos e em outra a participação de atores internos. Tais artigos passam a figurar como artigo 2º e 3º com a seguinte redação. Artigo 2º. A autoavaliação do programa de pós-graduação deve consistir em processo dinâmico, avaliativo, conceituado e autogerido pela comunidade acadêmico-científica, envolvendo a participação de atores internos, docentes, discentes, egressos, técnicos administrativos em educação. Artigo 3º. A autoavaliação do programa de pós-graduação deverá contar com a participação de atores externos, nacionais e/ou estrangeiros, como consultores das organizações que tenham preferencialmente experiência com o Sistema Nacional de Avaliação de Pós-Graduação por área de conhecimento da CAPES. H. Incluir o artigo 5º a menção dos documentos de área, então, no finalzinho do artigo, seguindo do desenvolvimento institucional da UFOB, e considerar os documentos de área, os quesitos e itens de avaliação externa da CAPES, definidos por cada área do Sistema Nacional de Avaliação de Pós-Graduação. Retirar o artigo 9º, pois as normas para submissão de apresentação de propostas de cursos novos, a PCN, da CAPES, já estão definidas pela portaria número 33 de 2020, incluindo a necessidade de estabelecer a autoavaliação. Letra J. Retirar o artigo 10, visto que os programas de pós-graduação já levam em conta os itens da ficha de avaliação. Retirar o parágrafo único do artigo 13, pois o seu conteúdo passa a fazer parte da redação sugerida para o novo artigo 3º. Incluir um artigo antes das considerações finais, estabelecendo eventos para a avaliação do processo autoavaliativo no âmbito dos programas, na sugestão de redação. A própria EGP realizará seminários de preparação, implementação, acompanhamento e avaliação com a participação da comissão de autoavaliação de cada PPG, dos membros internos aos programas de pós-graduação, de consultores externos com experiência em avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação e da Comissão Permanente de Avaliação da UFOB. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação do regulamento do Sistema de Autoavaliação Institucional dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UFOB,
salvo melhor juízo, esse é o meu parecer. Barreiras, 9 de dezembro de 2020, assina Prada Conceição Simões, conselheiro dessa Câmara e diretor do Centro das Ciências Biológicas da Saúde. Professor Adma, se me permite fazer alguns apontamentos, aqui passar a palavra para o Cláudio. Então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao professor Cláudio, né, por ter feito. O professor Cláudio conduziu uma série de diálogos com os coordenadores de pós-graduação. Então, ainda na pós-graduação é possível fazer um diálogo mais fluido pela quantidade, né? Somos uma quantidade menor, estamos todos no campo de Barreiras, então ele conseguiu fazer esse diálogo com os coordenadores, trouxe algumas sugestões, todas as sugestões elas foram incluídas, né? Minha maior preocupação na minuta era, uma das minhas maiores preocupações era referência ao membro externo obrigatoriamente se fazer presente na comissão de cada programa de pós-graduação, então já foi até sugerido pelo coletivo essa alteração. Então, hoje a CAPES vem atualizando os processos avaliativos dos programas de pós-graduação, é uma necessidade, né? Então, a regulamentação dos nossos processos de autoavaliação ela vai ser extremamente importante, tanto para os programas existentes, para o desenvolvimento do planejamento estratégico da pós-graduação individual de cada programa e coletiva, né? Hoje é a necessidade, nós vamos precisar passar por uma adaptação, acredito, da maioria dos regimentos internos dos programas de pós-graduação para incluir essas questões novas da avaliação. E é um destaque importante que eu vi na documentação que foi anexada ao processo, de que o sistema, a regulamentação de uma autoavaliação, a ferramenta de autoavaliação que já existe para a graduação, que já é levada em conta para a graduação, ela vai ser levada em conta para a pós-graduação também, com a forma de pensamento no planejamento estratégico, em que não vai ser avaliado somente o resultado, mas sim o comportamento da instituição com o resultado. O que a instituição fez com o resultado dessa autoavaliação? Quais foram as medidas? Como a instituição ela vem fazendo a avaliação da sua própria avaliação, né, nos processos de meta-avaliação. Então, a resolução, eu vejo ela traz completude nessa regulamentação. Obrigada ao conselheiro Rafael, né, pelo parecer. Eu vou pedir ao professor Cláudio, então, que faça, né, um relato das discussões. Acho que é importante para que a gente tenha essa ciência enquanto órgão deliberativo também, né? Então, bom dia novamente a todos e todas. Inicialmente, dar os parabéns ao conselheiro Rafael pelo parecer e também pela disponibilidade, né, em acolher as propostas que vieram das reuniões que a própria EGP realizou com os programas de pós-graduação e stricto sensu. Como foi já salientado no parecer e durante a fala, né, do parecerista, a CAPES vem, então, já há alguns anos discutindo alternativas, né, a essa avaliação externa, que ela foi instituída, então, em 1998, nos moldes que nós temos hoje, mas ela, então, a partir até 2019, ela figurou, então, a avaliação externa. Isso destacava muito o caráter de produtividade dos programas, em termos de quantitativo de produção intelectual, seja basicamente artigos, né, e capítulos de livros, ou produtos tecnológicos, mas a CAPES, então, tem assinalado que é importante também pensar a parte do desenvolvimento artístico, desenvolvimento também de produção, né, tecnológica, e não só intelectual no sentido dos artigos, que já é mais recorrente na pós-graduação. Também algo que se destacou é que, então, quando se apresenta uma proposta, uma PCN, uma proposta de cursos novos, o destaque geralmente é na formação, na capacidade de formação que aquele programa terá em relação aos seus discentes, sejam mestrandos ou doutorandos. Mas pouco se falava e pouco se discutia, então, nisso, ao longo do processo de avaliação do programa.
Então, para entrar no sistema, basicamente, a defesa era do potencial, então, institucional, daquele grupo de docentes para a formação, mas isso não pesava tanto. Então, de 2018 para cá, houve alteração aí no... grupos, né, de trabalho foram instituídos, relatórios da DAV publicados, mas ainda nós não temos, né, toda essa institucionalização feita em termos de portaria. Até isso foi as questões que foram levantadas, né, em relação aos considerandos, sobre a necessidade de fazer alterações. A CAPES ainda não deliberou, não definiu o CTC, né, em relação ao Comitê Técnico e Científico da Educação Superior, ainda não definiu, do ponto de vista da regulamentação da própria avaliação multidimensional, que seria para ser implementada em 2021, mas, por hora, é um entendimento que teria que começar em 2022, e aí 23, 24, 25. E, junto a isso, então, entraria a avaliação, a autoavaliação, como item 1.4 da ficha de avaliação dos programas, né? E ela vai ser muito próxima, né, digamos assim, do item 1.3, que vai colocar um desafio bastante grande para os programas, que é no sentido de estabelecimento de qualidade para a sua produção intelectual, aí artística, científica ou tecnológica, e também o processo formativo dos discentes e dos egressos. Então, a questão do acompanhamento dos egressos. Isso também tem colocado pressão sobre os programas, justamente porque não se tem a cultura, né, institucional do planejamento estratégico. Também fazer isso ao nível do plano de desenvolvimento institucional, né, isso não é praxe dentro da pós-graduação, e a CAPES vem, então, percebendo um certo esgotamento, ou alguns gargalos sobre isso, e a necessidade de fazer até algumas mudanças, inclusive agora está acontecendo uma palestra aqui do professor Benedito, ele, né, acabou de frisar que a necessidade de fazer revisões, né, situações de programas que estão a 7 avaliações com nota 13 e ainda continuam no sistema, então, há a necessidade de fazer também uma melhoria desse acompanhamento dos programas, porque o sistema cresceu muito, há outras universidades querendo entrar, outros centros universitários, mas não há financiamento para todos. Há, inclusive, né, está encolhendo o orçamento da CAPES para financiamento dos programas, de toda o rol, né, de serviços, digamos assim, que envolve a CAPES. Então, a gente está vivendo aí um momento bem significativo, e o que tem colocado bastante preocupação sobre os coordenadores, né, justamente porque são questões bastante novas. Então, já nesse marco que nós temos convidamos, já era, né, para ele, foi feito um convite no começo do ano, mas não foi possível, até por questão de agenda e depois pelo distanciamento social, o professor Robert Verheyen, que foi o coordenador do GT de autoavaliação da CAPES, é um professor da FACED, da UFBA, com expertise enorme na área de autoavaliação, de educação, né, superior, de educação como um todo, e então ratificou, né, muito do que apareceu na nossa minuta, e até com as sugestões, foram muito na direção do que o professor Bob destacou durante a sua palestra, e também a Pró-Reitoria já está tomando outros encaminhamentos no sentido de convidar professores de outros programas que estão no processo também de elaboração do planejamento estratégico. A própria Proplan também já foi contatada para dar um suporte em relação a isso, né? Em si, o instrumento, né, a construção do instrumento não é algo tão complicado, tão difícil, mas a questão do caráter, né, de inovação, de novidade, digamos assim, melhor dizendo, para os programas é o que tem trazido um pouco, então, de preocupação. Mas isso, então, a longo prazo, vai dar, né, espera-se, né, que vai dar algumas respostas positivas, no sentido de que se consiga fazer uma avaliação, né, de como a pós-graduação tem se comportado, dentro do sistema nacional como um todo, mas também dentro de cada instituição, e que se consiga ter também a percepção no nível micro, né, dentro do próprio programa de pós-graduação. A tendência é também que essa porcentagem, a autoavaliação, então, ela tem 10%, ela vai ter dentro de um quantitativo de itens, né, dentro da primeira faixa, né, relacionado ao programa de pós-graduação. A tendência é que isso aumente ao longo dos anos,
mas por hora, então, é esse primeiro gesto. Os programas, então, vão ter que apresentar a cada início, né, de quadrienal, o seu planejamento estratégico, quais seriam as suas fragilidades, as suas potencialidades, depois instituir datas, no sentido do primeiro ano, ao final do primeiro ano, se faz um levantamento sobre como, né, o programa está se comportando em relação ao quantitativo de ingresso, de egressos, quantitativo de distribuição de produção acadêmica também, intelectual, entre os discentes e docentes. Algo importante também que vai entrar na autoavaliação, a participação do técnico administrativo em educação, ou do técnico, daí falando do Sistema Nacional como um todo, né, da pessoa da área técnica que dá o suporte para o programa, porque é ela que enfrenta e percebe ali o cotidiano também, as demandas que vêm, né, do corpo docente, do corpo discente, e em que medida também a fala, a percepção dessa pessoa é significativa para contribuir, aprimorar, né, e planejar o futuro do programa. E, então, isso são coisas que vão ser discutidas também, depois a possibilidade de estabelecer no segundo ou terceiro ano, né, reuniões para autoavaliação dentro do programa, mas o que é mais importante é depois essa perspectiva da tomada de decisão, né, correção de rumos, de estratégias, visando, então, que o programa, então, aumente a sua nota, sobreviva, né, isso é uma questão que a gente tem que destacar. A CAPES está colocando muito claramente a ideia de que o fomento vai se concentrar, vai se direcionar mais para os programas 5, 6 e 7, então são programas de excelência, né, muito bom e de excelência. Há uma distribuição muito desigual em relação a isso, né, no país, uma concentração, sobretudo, na região sudeste, a região, no caso do estado da Bahia, só para a gente ter uma percepção, nós temos em torno de 85% dos programas de pós-graduação estão com nota 3 e 4, o que coloca os programas em condição muito instável, né, porque a depender se você mantém a nota 3, vai fechar, ou um programa doutorado com nota 4 caindo para nota 3, então o doutorado também, né, corre perigo. Então, isso vai ter que impulsionar, em alguma medida, aí, posicionamentos, né, dos programas e das universidades. Porque também, por vezes, as universidades, né, aprovam os programas, eles são criados, eles são abertos, mas nem sempre se destina o fomento necessário. Isso, então, em alguma medida, coloca uma certa obrigação, ou força, digamos assim, uma resposta das instituições como um todo em relação à manutenção dos seus programas, né? E o espaço que vai ser aberto também para o caráter regional, né, algo que vai entrar com bastante força, e também a perspectiva internacional, né, de internacionalização, que isso, para instituições, né, pequenas, jovens e interiorizadas, como é o nosso caso, é um grande, grande desafio, né? Então, por isso, até a própria percepção de que a parte da internacionalização se aproximasse mais da pós-graduação para a gente tentar alavancar. Ainda que, por hora, a nossa internacionalização acontece muito mais no sentido né, de recepção e no plano da graduação. Mas são questões aí que estão sendo discutidas, e para que nós consigamos aí ter mobilidade, né, em termos de nota, haja vista que hoje os nossos programas eles estão concentrados aí com nota 3, né, ou conceito A, que são os programas que foram abertos recentemente, que ainda não foram avaliados, mas é considerado como nota 3, e os nossos programas melhor pontuados, com melhor nota, são programas em rede, tá? Temos um programa com nota 5 e 2 programas com nota 4. Então, é necessário nós aprimorarmos, né, e também aumentar a questão do investimento, do foco na pós-graduação, e, consequentemente, na pesquisa, né? Então, essa sistemática da autoavaliação vai demandar bastante esforço, não só dos programas, mas também da pró-reitoria, de pós-graduação em pesquisa, e de outros, né, órgãos da instituição que são assessores e são fundamentais, assim, para todo esse processo, né? Então, seria basicamente isso que eu gostaria de destacar. Agradeço ao professor Cláudio, né, pela fala, aos conselheiros, que
podem se inscrever ali pelo chat também, né? Dizer o quão é importante, né, uma política de autoavaliação. Ela reconhece, de fato, a partir dos indicadores, né, quais são as fragilidades, quais são as potencialidades dos programas e também de forma institucional, né, e permite, dentro da perspectiva do planejamento, uma ação estratégica para a melhoria dos programas, né? Então, ter, assim como os cursos de graduação e assim como os próprios formulários da Comissão Permanente de Avaliação da CPA, de forma mais institucional, ter uma avaliação específica para os cursos de pós-graduação permite identificar essas potencialidades e fragilidades de forma mais eficaz, né? Então, a gente também coloca a importância, né, de ter um regulamento para a composição, né, e a institucionalização dessa política, e com relação ao parecer do relator, com vistas aos itens apontados ali, creio que, a menos que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, considere haver necessidade de discussão de algum dos pontos, considero que elas atendem. Conselheiro Cláudio, só para que a gente possa fazer também a análise, né, do que foi posto no parecer. Sim, obrigado. Eu acompanho, né, todas as recomendações feitas no parecer, são significativas, né, para o aprimoramento do texto. E aí a complementação que eu gostaria de fazer algo relacionado à autoavaliação. A autoavaliação dos programas, ela também vai ser contributiva para as instituições como um todo e para nós. Nós acabamos de fazer o nosso primeiro PDI. Só nós não temos muita clareza sobre, afinal, o que é a nossa pós-graduação. E com esse diagnóstico dos programas, um diagnóstico feito dentro dos próprios programas, isso vai dar condições, né? Vai estabelecer indicadores para que a gente consiga, depois, do ponto de vista institucional, e aí quando eu digo a gente, eu digo o FOB, né? Para que nós consigamos, então, saber com mais propriedade, com mais qualidade, o que deve constar, o que deve quais devem ser as metas para o próximo PDI do ponto de vista da pós-graduação e também da pesquisa. Claro que a pesquisa é um pouco maior do que a pós-graduação nesse sentido, né? Mas ela também vai estar vinculada à própria ideia do nosso estudante, também da iniciação científica, que eventualmente venha a participar dos nossos programas. E nós fizemos um levantamento, até com auxílio e para deixar registrado esse dado, com auxílio do nosso procurador institucional, o professor Dayton Padim, e temos já os dados que, desde, né, das primeiras distribuições de bolsa aqui já no âmbito da UFOB, né, nós tivemos aproximadamente 480 bolsas, e nós tivemos em torno de 35 estudantes que foram já para a pós-graduação. Mas a gente tem que entender que os nossos programas de inscrições, nós temos que entender que nós tínhamos, então, até muito pouco tempo, até 2018, eu 4, né? Agora a gente já está no nível de 8 programas e 9 cursos, né? 8 mestrados e um doutorado. Então, a tendência é que isso aumente, né? E melhore também essa migração, digamos, essa saída, né? Esse egresso da graduação e ingresso depois na pós-graduação. Então, isso já são alguns dados que vão mostrando essa saída, né, a terminalidade na graduação e depois o ingresso na pós. Já mostram alguns sinais, como a nossa pós ainda de maneira tímida, mas já vem recebendo, digamos assim, os nossos próprios egressos da graduação. Certo. Algum outro conselheiro? Conselheiro Antônio. Eu vi que estava digitando, conselheiro, aí eu esperei.
Isso. Também quero só registrar o agradecimento, né, pelo professor Rafael ter feito um estudo bem detalhado do documento, e que trago essas considerações que eu também não vi, assim como o conselheiro Flávio já colocou, né, eu já vi que são todas as considerações são para acrescentar de fato, né, ao texto. Eu tenho só, professor Adman, na verdade, mas não é nem em relação ao parecer do professor, não. O parecer para mim está tudo certo. É só para a gente colocar a norma já dentro do padrão do decreto 10.139, né? Que seria... Mas isso aí eu acredito que a secretaria também poderia fazer, né? Então, eu vou só pegar um exemplo aqui só para a gente também, né? Aqui na página... Na verdade, a primeira página da minuta, né, que é a página 100 do processo, que se refere à primeira página da minuta. Na verdade, até antes, né? Não, desculpa, é isso mesmo, na página 100, que seria a primeira página, já na epígrafe, já colocar também de acordo com o decreto. A epígrafe é que seria aqui hoje, a resolução CAA, número tanto, né? E aí, já na sequência, porque assim, como a Câmara ela é vinculada ao Consune, né, então observar como é que faz as abreviações aqui, tanto da Câmara está correto, mas aí deveria também já acrescentar o Consune, uma vez que a Câmara ela é vinculada, né? A Câmara é assessora ao Consune. E na sequência da epígrafe vem a data, né? Por exemplo, vou colocar a data de hoje, 10 de dezembro de 2020, no caso, né? Para depois, na sequência, vir a ementa, e aí a ementa está correta, né? Então, aí seria essa observação, mas aí eu acredito que a secretaria é só se atentar ao decreto. O início da vigência, né, professor Antônio, que eu acabei me passando, o início da vigência, acho que era importante a gente já definir aqui, não saiu no parecer, mas é importante. Não, esse era o segundo ponto que eu ia falar, professor Rafael, era sobre a vigência do documento, né? Tanto na minuta, né, da resolução que a conselheira Adma vacinar, quanto no regulamento lá. Então, que seria o artigo 2º da minuta, ao invés de colocar que esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, assim, de acordo com o decreto, vai entrar em vigor em 1º de janeiro, né, porque eles recomendam primeiro dia do mês ou primeiro dia útil do mês, né, e eu acredito que se for levar, por exemplo, a procuradoria para fazer alguma análise, aí teria esse tempo ainda, né, para fazer e colocaria para entrar em vigor em janeiro, né? Assim, é uma possibilidade, né, mas porque se a gente colocar com menos de uma semana de vigência, a vigência nós teremos que justificar, porque só aceita para situações em que há uma emergência de fato, né? Aí seria essa observação. Aí também a última, né, o último artigo, que na verdade é o 28, ele também teria essa mesma redação, né? Essa mesma redação que a minuta lá vai ter, a minuta de resolução. Eu estou falando assim porque como vai ter uma resolução e o anexo, então o artigo 28, que é o anexo, ele também tem que estar com a mesma redação do artigo 2º da resolução. A resolução só consta que aprova o regulamento, né? E aí o regulamento segue em anexo à resolução. Isso. É que a redação do artigo 2º da resolução e do 28 da regulamento acaba tendo o mesmo teor, né? Nesse caso aqui, aí acaba que só padronizar, né? Qualquer dúvida, Gleice, aí você pode também ver. Então, eram essas somente, professoras, essas considerações. Importantes, né? Para o atendimento à nova legislação vigente, né? Bom, a Gleiciane disse que já está padronizando todos os documentos, conforme o decreto. Alguma outra colocação, conselheiros?
conselheira Adma, só deixar estabelecida a data de início de vigência, né? Porque aí a gente já deixa deliberado aqui também, como já foi falado pelo nosso reitor, a gente pode deixar a vigência a partir do dia 4 de janeiro, né? O dia 1º de janeiro é feriado internacional, 4 de janeiro seria uma segunda-feira. Pode ser, a menos que a Pró-Reitoria tenha alguma outra colocação de urgência quanto à vigência. Não, é possível que seja assim a partir do dia 4 de janeiro. Né? Então, Gleiciane, a partir do dia 4. Certo. Então, conselheiros, vou colocar em apreciação, né, o parecer do relator sobre a proposta de resolução para o regulamento da autoavaliação dos cursos dos programas, né, de pós-graduação stricto sensu na UFOP. Os conselheiros favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como estão, contrários e as abstenções se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações contrárias nem abstenções, então, aprovado o parecer do relator por unanimidade. Né? Então, novamente agradeço a presença de todos. Né? Esse mês nós já tivemos 2 extraordinárias seguidas, né? Ontem e hoje, então, agradeço a disponibilidade, né, de estarem aqui e de participarem das discussões que fortalecem, né, os nossos cursos, os nossos programas, o ensino, os assuntos estudantis e as ações afirmativas. Então, muito obrigada a todos. Até a próxima reunião. Bom dia, até a próxima reunião. Bom dia, gente. Ainda vamos ter reunião, Bom dia. Adma? Oi? Ainda vai ter reunião esse ano da Câmara? Tem alguma previsão? Nós temos a ordinária desse mês, né? Gente. Ordinária na próxima semana. Na terceira, isso. Tá ok. Tchau, tchau.